Bom dia, irmãos. Paz e a graça seja com todos. Nós estamos na 23ª escola e aspectos da vida da igreja é um assunto que eu acho bem relevante, apesar de que algumas a gente não tem conclusão, né? A gente discute, fala, mas sempre tem algo a mais que nós precisamos saber, descobrir, entender. Mas não custa continuar marchando na luz que Deus tem nos dado, no foco que Ele tem nos mostrado, e a partir daí Ele vai continuar trabalhando e nos mostrando quais são os próximos passos, qual é o passo que nós devemos dar, em que direção, no meio dessa confusão que nós estamos, né? Porque hoje uma igreja é algo muito sério, mas os homens se tornaram uma coisa comum. Então cada um acha que pode de repente alugar uma garagem, qualquer coisa, e botar uma caixa e começar ali a falar, e muito pouco que se sabe às vezes da escritura, e às vezes vai trazer mais tumulto, mais confusão na mente daqueles que já não conhecem, de tal ponto que hoje a igreja quer algo extremamente respeitado, uma das partes da sociedade, né? Porque a sociedade ela vem se degenerando há longos anos, né? A família já foi mexida demais, hoje tem uma confusão, e agora a igreja também, as pessoas acham que pode fazer o que quiser com ela. É verdade que existe um dono e que ele um dia vai julgar todas as coisas, então a gente deixa isso com ele para que ele resolva essa questão. O meu assunto com vocês é sobre aliança e caráter. De tudo que nós estudamos e vamos estudar, se não tiver contido essa questão da aliança, que foi uma das primeiras coisas que Deus fez com o homem, e me lembro que aqui mesmo a gente já estudou sobre as 7 alianças. Ali a gente estava compreendendo que era porque Deus só trabalha com aliança. Então a ideia do cristão hoje de ele ser um crente, como alguns dizem, desigrejados, ou que reúne um dia num lugar, outro dia vai em outro, não é uma ideia bíblica. A ideia que a palavra traz é que nós precisamos andar vinculados um ao outro, que é isso que vai trazer uma visão mais ampla, porque sendo limitados como homens e ainda caídos, a gente não tem tudo. Jesus foi o único homem que conteve tudo que o Espírito podia dar para um ser. Nós temos uma parte, o outro tem outra, e assim nesse ajuntamento nós vamos nos trabalhando, né? Aprendendo um com o outro. Então o nosso assunto é esse. E tem que ligar, né? Na introdução, eu vi aqui algumas discussões, né, sobre questão de ministério. A gente conversou sobre ministério, igreja, ministério, obra, principalmente na aula de Fábio, né? Então a primeira lição dessa aula pode ser resumida no seguinte princípio: corpo e não ministério. Os homens gostam, mesmo nós os cristãos gostamos dessa coisa de aparecer. Parece que é da natureza caída, né? De usar um local mais alto para mostrar que sabemos alguma coisa mais do que os outros. É claro que o ministério não quer dizer isso. O ministério é o serviço de Deus ao corpo. Então aquele que vem à frente ministra, ele está fazendo um serviço a Deus. Então ele tem que ficar de lado, ele não pode aparecer, é apenas um canal para transmitir aquilo que Deus. Então, quando os irmãos estavam discutindo ontem sobre ministério e obra e igreja, eu fiquei pensando, né? Acho que foi Fábio deu o exemplo de alguém que poderia ali
fazer uma fila, né, para curar. Aí Rita não agradou muito do assunto. E eu fiquei ali pensando adiante, né? Porque isso já aconteceu na Terra muito, né? Hoje nós temos vários ministérios, foi citado o de cura, né? E outros com tendências para evangelismo. Só que esses homens compreenderam que tinham um chamado, mas que dali eles precisavam fazer uma rede de igreja. E quando você compreende o plano de Deus, isso não é possível. Não dá para fazer rede de igreja. Deus chama você com um dom e você vai servir ao corpo. E todo aquele que vai se chegando ao corpo, você vai enviando. No nosso caso, seria para alguma casa, para essa pessoa ser trabalhada por aquele que tem o dom pastoral, o dom de mestre, e ali poder ensinar. Mas, infelizmente, a maioria dos homens, eles começam o trabalho, é um dom de Deus, é inegável que esses homens têm dons de Deus, mas eles vão descambar para o lado de eles manterem uma rede que eles iniciaram e vai assim distribuir para outras pessoas que vão agregar a ele. Então o nosso interesse é que haja um corpo de Cristo, esse novo homem que tanto Paulo falou, explicou e tentou, e que não é fácil entender sobre esse novo homem. E aí acaba essa história do grego, do judeu, do branco, do preto, né? O meu citou sobre o gari, o advogado, poder sentar juntos em um lugar, numa mesa e poder partilhar a graça de Deus. E muitas vezes aquele que é o gari pode ser até o que está mais acima, mais conhecedor da palavra. Então Deus faz coisas diferentes e nós nos habituamos com as ideias dos homens e seguimos geralmente praticando aquilo que os homens geralmente praticam, né? Aquele que parece que conhece mais é o que mais, ou que tem mais condições financeiras, é o que mais manda. No plano de Deus não é assim. Então, esquecendo um pouco a questão do ministério, vamos olhar a questão do corpo, né? A mentalidade dominante hoje entre os ministérios é de construir uma organização como se a igreja fosse mais um projeto a ser realizado. É um projeto, às vezes, pessoal. As pessoas têm os seus projetos. E esse projeto do Reino de Deus é uma coisa, é algo assim que atrai muito, né? Atrai muito pessoas. Ter pessoas que ele vai ordenar, vai mandar, vai autorizar. E aí ele segue fazendo isso. Então, nós vamos pensar em aliança como um propósito para estabelecer um corpo de Cristo na terra. Os verdadeiros membros de uma congregação. Vamos imaginar que nós tenhamos uma congregação com 1.000, 2.000 pessoas e ela sempre reúne toda semana, geralmente aos domingos. Dia de quarta, o dia da oração é um dia bem de pouca frequência. Está todo mundo muito ocupado, não dá para orar. Mas dá para ir ao domingo, ao culto e tal, e participar ali. A questão é, quantos membros, quantas pessoas estão ligadas, aliançadas nesse corpo, que realmente é membro daquela igreja. É assim que nós devemos ver a igreja. Tem pessoas que estão correndo atrás de ter igrejas enormes, né? 500, 1.000, 2.000 membros. Mas muitas vezes ele não vai contar com aqueles 2.000 membros. Talvez vai contar ali com 200, 100 pessoas que vai pôr o ombro embaixo para carregar aquela obra. Então, e principalmente porque essas pessoas vão caminhar baseado em relacionamentos, né? Quantas pessoas envolvidas nessa igreja têm de fato aprendido a confiar um no outro em amor e relacionamento? Porque é isso que faz a igreja. A ideia de igreja, porque tem uma multidão sentada ouvindo alguém pregar, ela não é bíblica. Ela não é bíblica. Isso é multidão. Jesus fez muito isso. Ele juntava a multidão e ele pregava, mas ele tinha
aqueles que andavam com ele, né? Juntinhos com ele ali, eles estavam dentro desse relacionamento. Quando vem os tempos de provas e de tribulações, é os primeiros a vazar. E aqui tem muito problema, vou procurar outra igreja melhor do que essa. Lá na comunidade apareceu um senhor, ele era muito dado ao evangelismo de rua, né? Ele comprou aquele megafone e tal, e ficava na praça ali pregando o evangelho. Mas ele não reunia. E aí, conversando com a gente, ele achou interessante. Essa igreja parece com a de Atos. Não sabia de nada. Aí ele... eu vou para lá. Essa parece ser a igreja. Eu estou há tanto tempo procurando uma igreja assim. Eu falei, ela vai ser boa até o dia que o senhor chegar. O senhor chegou, então a igreja não vai ser mais a mesma. Então qualquer lugar que nós chegarmos para começar boa igreja, quando nós chegarmos ela deixa de ser. Porque não existe, irmãos, esse lugar que a gente acha perfeito para reunir. Então o que é que acontece? Existe um público hoje dentro das igrejas que ele é consumidor. Então o consumidor vai procurar a melhor mercadoria para ele poder se satisfazer. O melhor restaurante, o melhor local onde ele possa ali se sentir bem recebido, bem aceito. Mas no dia que surgir um probleminha, ele vai cair para outro lugar. Essa pessoa não faz parte da igreja em lugar nenhum. E esse é o perigo que muitos cristãos estão correndo hoje. Eles querem achar um lugar onde eles possam se sentir bem, se sentir bem apoiado, né? Bem servido, com a boa palavra, a boa música. Canta aquela música que eu gosto, aquele louvor que eu já ouvi várias vezes. Aqui tem aquele louvor. Então esse é o lugar ideal. Mas no dia que surgiu o primeiro problema, ele é o primeiro a vazar, ir embora e deixar o problema. Isso não é igreja, não é fazer parte de igreja. É bom que a gente aprenda isso, né? Então, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade, né, do Espírito no vínculo da paz. Paulo falava isso aos Efésios. Então existe uma parte, esse esforçar aqui não é você ter um anseio no coração, um desejo no coração. E quando depender de você, você permitir que essa paz perdure naquele lugar, muitas vezes cedendo, muitas vezes perdendo, muitas vezes vendo algo que não está correto, mas com o tempo procurar tratar. Então esse esforço não é um esforço da força do braço do homem, mas é um esforço que o Espírito projeta dentro da gente para ter paciência com aqueles que são às vezes mais fracos e que vão precisar conhecer melhor o plano e o propósito de Deus. Paulo fala que o princípio da maturidade em Romanos é quando você consegue conviver com aqueles que você acha que não sabe nada. Você desce ao nível de poder andar junto com aqueles. Então isso é o princípio de que você realmente é uma pessoa madura, poder andar com o mais fraco, mais necessitado na fé. Então devemos enfatizar a expressão esforçando-vos, né? Esforçar significa fazer algo com dedicação e trabalho. No versículo acima, o alvo desse esforço é o vínculo que gera unidade e plenitude numa congregação. Então quando os homens chegam em uma congregação, que ele às vezes é considerado alguém que tem um dom, né? Ele, em vez de perceber esse dom para ajudar o corpo, ele quer abrir uma outra vertente do evangelho em algum lugar, às vezes até de frente com aquele para competir. Aí põe uma caixa de som maior e aí começa a soltar um som maior, que é para mostrar que ele é maior do que aqui. Isso não vai ajudar ao corpo de Cristo a ser formado. Como o nosso objetivo é esse, o objetivo da igreja, quando você vai à igreja, você foi chamado para ser um colaborador com um plano que Deus teve antes de você existir. Antes de você existir, Deus já tinha um plano. Então não adianta você fazer o seu plano e querer encaixar dentro do plano de Deus, não vai funcionar. E isso tem trazido muito transtorno. E como o Romildo citou aqui, para vergonha nossa,
nós somos um povo que mais, desde de Lutero para cá, gente, o que aconteceu de divisão no corpo de Cristo é algo espantoso. Nomes estranhos, nomes terríveis, nome de tudo quanto é jeito você vai encontrar a igreja. Na verdade, a igreja não tem nome, porque o nome igreja já é o nome. Igreja. Esse foi o nome dado. Então, na igreja de não sei o quê, a igreja que faz isso, aquilo, outro, a igreja que faz aquilo, outro. E aí começa essa confusão que nós estamos metidos e que às vezes alguns que pegaram o bonde andando e não voltaram na história, porque é interessante que o cristão volte na história para conhecer as suas origens. Você já viu aquele menino que ele foi dado para uma família até estrangeira, rica, que tinha condição para criar ele, porque os pais não se organizaram e não podia criar aquele filho. Quando ele cresce e descobre que ele não é filho daquela família, ele quer saber qual é a origem dele. Ele quer saber de onde ele veio. Então ele vai fazer um caminho de volta, se ele pode viver na Suíça, nos Estados Unidos. Ele fala, eu quero saber quem é meu pai e minha mãe. E muitas vezes vem aqui para o Brasil, para o Nordeste, para escafunchar, até conhecer quem é o seu pai. Nós, os cristãos, devemos fazer isso com relação à vida da igreja. Quando você chega na igreja, a igreja já tem uma história. Ela já começou lá atrás. Você precisa voltar lá para saber qual a origem, por que isso. Alguns dizem, a primeira igreja foi a igreja católica. Não sabe nada. Não sabe sobre igreja. Alguns que são protestantes, você pergunta a ele o que é ser protestante. Não sabe. Nunca se interessaram assim. Eu sou crente em Jesus e vou para o céu. É a única coisa que a maioria se interessa hoje em saber. Então você precisa saber a sua história, porque você vai ser uma testemunha. Você foi chamado para ser testemunha daquilo que Deus está fazendo entre os homens na terra. E você precisa então saber a história para poder contar para aqueles que não sabem. Infelizmente hoje nós estamos vendo muita gente fazer o caminho de volta. Você acredita que tem gente saindo da igreja evangélica, voltando para a igreja católica? Não conhece a história, não conhece o evangelho. Por isso está fazendo esse trajeto desconexo, né? Então, organicamente interligados. O que nós queremos dizer com isso? Ali você está vendo uma videira, né? E esse é um quadro que vai mostrar claramente como nós precisamos ser organicamente interligados. E Jesus falou sobre isso. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso é uma palavra, irmãos, que tem que cair no nosso coração como um raio. Nós não temos meios de fazer qualquer ação para Deus se não estivermos ligados inteiramente a Ele. Jesus deixou isso muito claro. Nós, membros do corpo de Cristo, devemos ser interligados de forma tão íntima, entrelaçada, como os galhos de uma videira. Veja aí essa imagem, como ela é esclarecedora, né? Elas estão muito juntinhas. Eu não lembrei, procurei lembrar de alguma outra fruta que fosse assim tão ligada a uma outra, como esse cacho de uva são, né? A manga dá separado, a jaca dá separado. Eu fui olhando, caju dá separado, né? A mora dá assim também? Cacho da unidade, né? Então isso fala muito para nós do qual é a conquista que Deus quer com as nossas vidas aqui, trazer essa realidade para dentro de nós. Então essa questão de um lá e outro cá, somos crentes, lá no céu a gente vai se encontrar, não foi bem isso planejado por Deus. O planejado por Deus é que aqui embaixo, por meio do Espírito, Ele consiga nos levar a ter essa unidade, né? Paulo pregou muito forte isso. Daí quando você começa a compreender, você vê porque que Paulo
ela era tão insistente, e ele chorava por isso, e ele vivia por isso, e ele escrevia por isso, né? Ele se tornou um escravo do Evangelho, porque ele conseguiu ter essa visão maior. E aqui eu quero lembrar a você que o fato de você ter sido atraído pelo amor de Jesus e estar vivendo num ambiente de igreja, não quer dizer que você já tem tudo que é necessário para lhe tornar uma pessoa que vai poder reinar, como o Romil estava falando ontem. Nós precisamos continuar, é como disse Oséias, saber, né, conhecer e continuar conhecendo, porque tem coisas nas Escrituras, mesmo que a gente lê todo dia e passa por cima, que precisa ser revelada para o nosso coração. Como eu falei aqui no primeiro dia sobre a questão da cruz, conhecia muito bem sobre a cruz, falava da cruz, mas um dia isso entrou no meu coração de uma maneira diferente. Existe uma cruz para cada um, e eu achava que só era aquela cruz de Cristo. Cristo morreu lá, agora eu estou... Mas ele mesmo disse: cada um tome a sua cruz e siga. Não é a cruz dele, é a minha, cada um a sua. E não é a sogra, não é o filho que deu trabalho, não é nada, é algo que ele está falando diretamente para você, e você vai saber qual é essa cruz. Outra coisa são as flores, né? Novamente o texto está aí repetido. E funcionamos no corpo somente por estar ligados a Jesus. Se não estivermos ligados, não vamos funcionar. Uma flor cortada do pé é uma flor, mas morta. Você pega uma rosa, ela é muito bonita, você tira ela e você às vezes põe dentro de um vaso com água para ela durar um pouco, mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai secar, porque ela foi cortada. Do mesmo modo somos nós, né? Mesmo sendo bela por algum tempo, logo ela irá murchar. Tudo que tem vida está organicamente ligado. Tudo que está vivo nunca para de crescer. Então o crescimento está ligado à raiz, à vida. Se nós não estamos ligados a Cristo, nós apenas conhecemos sobre Ele, que morreu na cruz lá há 2000 anos, quando eu estava compreendendo o Evangelho. Eu falei: mas como pode ser esse negócio? Ele morreu há 2000 anos e isso vai fazer efeito na minha vida hoje? Não, eu não creio nesse negócio. Não, mas faz efeito sim, porque ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou. Aí eu abri os olhos, ele está vivo. Então, se ele está vivo, ele vai produzir vida com quem anda com ele sempre. E é isso que nos move a reunir. Por que não é pesado reunir? Não é pesado porque eu sei que naquele ambiente há vida. Na vida de cada um dos irmãos, cada um tem uma parte. Então eu chego ali, eu posso levar a minha porção, mas ela não é o suficiente. Eu vou receber de outros também parte da vida que Deus projeta na vida de um. Então, quando eu sento com um irmão e eu falo de relacionamento e de comunhão, eu não vou ficar discutindo sobre política. Eu não vou ficar falando sobre o time de futebol que eu gosto, ou o time que ganhou e perdeu, porque isso não é comunhão. A comunhão é algo produzido pelo Espírito Santo, e ela traduz em vida para mim e para você. Então, quando eu vou conversar com Eliette, eu vou dar para Eliette aquilo que Deus tem dado a mim no meu coração, e ela vai poder também partilhar da vida que ela recebe de Deus, e isso vai gerando comunhão e vida entre nós. Então a ideia do cristão de sentar para fazer um churrasco e comer e tomar suco e achar que isso é comunhão, está errado. Não estou dizendo que está errado fazer isso. O errado é pensar que isso gera comunhão. Isso não gera, isso é relacionamento, mas comunhão é algo que é produzido pelo Espírito de Deus entre nós, porque o homem espiritual fala de coisas espirituais, e ele consegue perceber o ambiente, né? A vida espiritual. O homem natural, ele vai conversar sobre coisas naturais, e nós, como naturais, podemos sim. Tem um time de futebol que você apreciou e não tem problema discutir. Agora não pode chamar isso de que isso gera comunhão. Isso não é comunhão. Isso pode gerar um relacionamento que mais tarde pode nos levar a ter uma comunhão.
os relacionamentos é o sentido da vida, né? Aí a pergunta é: de onde vem o sentido da vida? Qual o alvo da nossa existência na Terra? Para que nós estamos aqui? Vocês já fizeram essa pergunta a você mesmo? Não é porque o ser natural, caído, ele vive para quê? Ele vai procurar comer, beber, por necessidade, né? Ele vai procurar diversão para satisfazer a sede da alma, a sede que tem no seu coração. Mas o sentido da vida não é isso. O sentido da vida não é viver para comer, beber, trabalhar, curtir. Daniel percebeu que no final dos anos, final dos tempos, as pessoas iam muito viajar de um lado para outro. O que é isso? A necessidade de prazer, de adrenalina, de descobrir novos ambientes. Essa é uma necessidade que o ser humano às vezes traz dentro de si. Mas isso não dá sentido à vida. Não dá sentido à vida. Para o cristão, o sentido da vida deriva-se do nosso relacionamento com Deus e com Jesus. Devemos lembrar que o relacionamento entre Deus como Pai e Jesus como Filho precedeu o nosso relacionamento com eles. Então, antes de nós existirmos, já havia um relacionamento. A eternidade passada, o Pai e o Filho estavam muito bem. E eles estavam felizes, eles vivendo entre si aquele momento. Eles criaram as coisas que nós hoje conhecemos, né? Eles estavam ali comunicando entre eles e fazendo as coisas acontecer. Eles não tinham necessidade. Então, a necessidade que eles tiveram o desejo de compartilhar aquilo, nos trouxe a existência. Porque ele falou: isso aqui é tão bom que eu vou criar um ser para gozar desse ambiente também. Poder sentar, conversar. Eles e nós também presentes. O apóstolo Pedro, ele é muito claro quando ele fala que nós estamos sendo chamados para ser participantes da natureza divina. Esse texto caiu no meu coração com a força. Meu Deus, ser participante da natureza de Deus por meio do Espírito que está em nós. Então, assim, há um triate, né? O Pai, o Filho e o Espírito em nós, movendo as coisas, agindo, mudando, fazendo as coisas acontecerem. Então, quando nós percebemos essas coisas na vida, nós entendemos a razão de caminhar com Jesus, de ter fé, de ter expectativa, de ter foco. Às vezes esses dias eu estava na praia com a família, e aí eles ficam admirados porque eu não fico naquela euforia de toda hora tá indo para o mar, correr e aquela coisa. Eu fico em casa, eu leio, dificilmente eu vou. Eu fui uma vez, em 10 dias eu fui uma vez na praia. E tem piscina lá na casa que alugaram, né? E eu tranquilão, assim, não é aquilo que enche o meu coração, não é isso que me satisfaz. Eu tenho uma fonte diferente de satisfação para viver essa realidade em Cristo. Mas o mundo e muitas vezes nós cristãos, às vezes trocamos a nossa fonte de prazer. A nossa fonte de prazer não é o fato de ter a natureza, que é boa, foi Deus que fez e a gente pode usufruir sim. Mas Ele, quando chegar lá no céu, alguns dizem assim: eu quero ver a minha mansão. Alguns falam assim, né? Aquela rua de ouro. Mas o prazer é chegar e olhar para aquele homem que deu a vida por nós, os furos na mão dele, o prazer que ele teve de dar a sua vida para um homem como eu, poder gozar da eternidade. Então, antes de ver qualquer coisa, eu quero ver esse homem, que eu só ouço falar. Alguns apresentaram uma foto, mas essa foto é de um europeu, ele não era europeu. Então o Cristo europeu não é o verdadeiro. Eu preciso conhecê-lo. Posso conhecê-lo agora pelo Espírito, mas minha face a face, só quando chegar aquele dia. Então esse anelo, ele às vezes supre qualquer outra coisa que eu posso fazer. Sim, claro que eu posso ir numa praia, posso tomar banho de piscina, posso fazer qualquer coisa.
mas o anelo principal é Jesus Cristo. É esse que a gente deve procurar. Então esse é o sentido da vida. Procurar, porque me amaste antes da criação do mundo. O que ele está dizendo ali em João 17, 24? Antes da fundação do mundo, essa coisa que a gente fala, tanto busca, que é o amor, já existia. E é esse amor que eu quero compreender, porque o amor humano não é semelhante a esse. As pessoas falam, eu amo. Eu custo a falar essa palavra, eu amo. Porque eu acho que ela tem um valor inestimável e tem uma profundidade muito maior do que o que eu conheço até agora sobre o amor. É claro que eu posso falar em amor do ponto de vista da limitação que eu tenho, mas esse amor que foi dispensado por nós, ele vai muito além daquilo que nós conhecemos hoje, nós contemplamos hoje, né? É essencial para o bom entendimento da pessoa de Deus vê-lo como estando em relacionamento com mais alguém. Deus se revela como sendo um pai, e seu relacionamento primário é com o seu filho Jesus. Então é muito interessante a gente perceber que quando Deus fala que é necessário ter relacionamento, é porque Ele também já tem na sua essência isso. Então Ele não está mandando nós fazermos coisas que Ele não tem. Ele quer esse relacionamento. A gente conhece a história do início, né? Quando Adão estava ali no Éden, e toda tarde ele passava ali pela viração do dia. E aí, Adão, como é que aquele bicho ali do pescoço grande, qual foi o nome que você colocou? Girafa. Isso, Adão, aí é girafa mesmo. Então Adão naquele momento, ele tudo que ele fazia, Deus aprovava. Havia uma sintonia entre os dois, né? A vida estava ali, estava começando a rolar. Havia testes, né, para Adão ainda, mas ele já estava seguindo um caminho razoável quando houve o desastre que nos trouxe para esse dia de hoje. A gente está falando em aliança. Por que a gente fala em aliança? Porque o pecado entrou, porque sem pecado não precisaria haver aliança, né? A aliança se tornou necessária por causa da queda que o homem teve lá no Éden. Deus é relacional, né? E é mais fácil compreender esse conceito com a palavra pai, porque um pai se relaciona. É verdade que os mais antigos tiveram pais diferentes, né? Não havia muito relacionamento, só havia correção e disciplina na hora que errava. Assim, um abraço, um afeto não era uma coisa comum nos pais antigos, nos mais velhos, pelo menos da minha geração, né? Mas quando você vê hoje, quando se fala pai, você está falando de alguém que lhe pega pelo braço e vai lhe conduzindo por um caminho, vai lhe mostrar um caminho, vai lhe trazer um afago, né? Um afeto. Então quando você fala de Deus, quando as pessoas falam de Deus, algumas pessoas falam de Deus, fala como alguém distante, impossível de chegar perto. Mas quando Jesus veio e mostrou Deus como Pai, Ele está dizendo, Ele está muito próximo. Ele está ali, Ele cuida, Ele está te vendo, Ele sabe os teus anseios, sabe o seu desejo, e Ele quer te tomar pela mão e te conduzir. Então, Deus é assim, relacional, diferente de um Deus que muitos passaram, né? O Deus da religião, o Deus dos islâmicos, por exemplo, ele é muito carrasco, muito rígido, é sanguinário, gosta de matar, de punir. É diferente, mas o Deus que o Senhor Jesus nos apresentou, ele é um pai, e implica isso em relacionamento conosco. Além disso, a casa, né, o carro, qualquer coisa que nós colocamos dentro ali da nossa casa, significa que nós fazemos aquilo por cuidado da família. Quando um homem é casado e faz uma casa, ele tá protegendo aquela família, né? Ele está trazendo a sua esposa e está prometendo que vai cuidar dela, vai amá-la, e também cuidando dos seus filhos, dando a ele condição. Então tudo isso
é resultado de relacionamento, de envolvimento, para o bem-estar da família, para a condução da família, condução da vida. Então, é outra área que a gente deve notar. Quando Deus criou todas as coisas no universo, criou para desfrute, né? A gente viaja aqui para a Chapada, a gente vê aquelas cachoeiras, né? Aqueles lugares. Foi talhado pela mão de Deus. Ali um homem não fez aquilo. Então a gente vê a beleza natural que existe numa cachoeira, numa mata, né? Em vários, o próprio mar, né? São coisas que Deus criou para nós podermos usufruir. Da mesma forma, nossas atividades como crentes deveriam ser uma extensão do nosso relacionamento com Deus. Qualquer atividade, trabalho, comum trabalho, o lavar uma roupa em casa, o cuidar da casa como as mães, as mulheres fazem, é um serviço ao Senhor. Você está cuidando da casa, é resultado de vida, de relacionamento com Deus, porque Ele que conduziu-nos a esse lado. Então, cada coisa, irmãos, que Deus nos propõe a fazer, Ele está nos mostrando que em todas as áreas da vida Ele está envolvido, né? Envolvido, cuidando e ensinando a cada um de nós como fazer isso. Então, relacionamento é o sentido da vida. Não todas as vezes que alguém, você já ouviu falar de ermitão, né? Ermitão vai para a montanha, chega lá, se isola e fica sozinho. Ele perdeu o sentido da vida. Ele não quer ser incomodado e também o orgulho também não permite que ele incomode ninguém. Quando você acorda alguém de madrugada para te ajudar, você fica meio constrangido porque está invadindo, né, um momento de descanso do outro. Mas quando a gente se dá ao serviço, essas coisas se tornam uma coisa normal, né? Quantas vezes quem é pastor, né, quem pastoreia ou quem toma conta de gente, sabe como é difícil você estar em casa. Por exemplo, lá em Feira tinha uma família de um casal tinha problemas, a esposa tinha problemas e a gente não sabia exatamente o que era. Ela via coisas e ela via uns objetos pequenininhos, assim, uns pigmeuzinhos na cama dela e tal. E aí um certo dia ele me ligou 3 horas da manhã e eu tinha que cruzar a cidade, que eu morava num bairro, para ir lá para o outro lado. Quem conhece Feira de Santana, de Sobradinho ao Tomba, não é fácil. E aí, mas eu tinha um carro e ele me chamou e eu fui. Aí, quando chegou lá, ela falou: não, eu não consigo dormir, tem uns pigmeus aqui andando aqui na minha cama. E a gente, assim, nem sem compreender o que era, né? Vamos orar pela essa pessoa, né? Não me leve na casa do meu pai. Aí, na casa do pai dela, lá do outro lado, na Cidade Nova. Aí, quando chega lá, não é para ficar na casa do pai, volta para lá, para o Tomba de novo. E a gente nessa lida o tempo todo, né? É um serviço ao corpo de Cristo. E, graças a Deus que depois acabou descobrindo que ela tinha um problema com esquizofrenia e com a medicação ela passou a viver uma vida normal e aos cultos, às reuniões. Mas isso é para mostrar que quando a gente está envolvido num relacionamento, em aliança, você não pode se sentir incomodado com coisas assim. Você precisa estar disposto de coração aberto para poder servir as pessoas, né? O primeiro relacionamento foi entre Deus, né? Filho de Deus vivo. Portanto, tudo que existe e quem Deus é e o que Deus faz são resultado do seu relacionamento com seu Filho, com Jesus como Jesus como Pai, com o Pai, com o Pai dali. Esse relacionamento existiu antes da fundação do mundo. Então, como eu falei no início, o fato de existir o universo, a Terra, nós, foi resultado dessa conversa entre o pai e o filho. Eles estavam tendo comunhão. Mas que tal a gente expandir
expandir essa coisa da comunhão por esse universo. Vamos criar um ambiente. A Terra é o lugar ideal. Marte não, Marte não, Terra. E aí colocou, fez esse planeta em condições de receber esse ser humano e ele se expandir, porque eles vão crescer e multiplicar. Cresçam, multiplique e encham a terra. A terra até agora não está cheia. Não está cheia. Mas esse foi o chamado, foi o desejo de Deus. Então tudo que existe é resultado de comunhão. Por isso que nós devemos também ter comunhão, um esposo e a esposa, quando vão fazer alguma coisa, algum projeto, deve sentar, conversar. Resultado de comunhão, de relacionamento. E os amaste como igualmente me amaste. Então, a partir da obra de Jesus, ali ele está orando em João 17, nós passamos a ser parte desse amor, né? Porque Jesus, nesse acordo lá na eternidade, ficou certo o seguinte: se esse homem que foi criado com livre-arbítrio, ali sim tinha livre-arbítrio, se ele errasse, quem poderia resgatá-lo? Quem vai resgatar? Aí o filho falou: eu posso resgatar. Nós vamos seguir o plano. Então, a redenção, irmãos, eu quero colocar isso. A redenção, ela não foi. O plano de Deus não era que houvesse redenção, mas podia haver se houvesse a queda. E houve a queda, então entrou a redenção. Mas a redenção não é o fim. A gente não pode ficar parado só alegre porque a gente foi salvo e ficar cantando e pulando. Ei, agora eu sou salvo. Claro, foi um grande ato, mas foi salvo para um plano. O plano inicial, antes da fundação do mundo. E é isso a gente precisa estar ciente, ter claro, para que a gente siga a nossa caminhada. Louvado seja Deus, agora eu posso seguir fazendo aquilo que Deus planejou para a minha vida, porque o plano dele não foi só para me redimir, foi redimir para me seguir o caminho que ele teve antes de todas as coisas. Então isso precisa ficar muito claro para nós, porque senão a gente fica acomodado, fica apenas sendo consumidor de música gospel, de show gospel. De vez em quando eu paro na frente da televisão e fico imaginando se é isso mesmo que é o evangelho. Tem um show gospel, aí está cheio de crente sentado, canta e tal, aí fica aquela vibração, aí volta todo mundo para casa. Aí no outro dia outro show, aí os crentes vai tudo de novo, está tudo lá. Esse é o plano? Não é o plano. Tem uma reunião domingo na igreja, tem um homem lá que a gente pendura ele prega de cabeça para baixo. Eu vou ver esse homem como é que é. Vai todo mundo ver como é o pregador de cabeça para baixo. E aí fica passando o tempo fazendo essas coisas, vendo novidades, inventando novidade. E o plano? Então o plano, ele é mais adiante. Tem um plano e nós precisamos nos ater a esse plano. Nós precisamos passar para aqueles que chegam qual é esse plano para que ele possa seguir adiante. O fato de nós reunirmos em casa não é uma novidade assim extraordinária. É porque para nós o plano fica mais claro através disso, porque eu posso sentar com um grupo pequeno e informar para ele, em vez de estar com 500, falando para 500 que eu não conheço, não sei de onde vem, não tenho um contato. Então o plano não funciona assim. O plano funciona quando eu tenho comunhão, relacionamento, olho no olho, para daí seguir adiante. É impedido, aqui a gente estava discutindo sobre outras denominações, é impedido de ter contato? Não é impedido. Mas a maneira que esse irmão for tendo sede, ele vai entendendo que a sede que ele tem ali não é satisfeita, porque no plano de Deus a gente precisa caminhar. Quando você tem um chamado, você não consegue se conformar com um estilo de vida qualquer, ainda que seja um estilo religioso. Você tem um chamado, você tem um peso sobre os seus ombros e você quer que esse peso se cumpra na sua vida.
Deus não ama somente Jesus, mas ama cada um de nós, para que eles sejam um, né? Assim como nós somos um em Ti. Então é o envolvimento do Pai, do Filho, do Espírito Santo, usando a vida dos homens do modo geral. Então existe uma rede de relacionamentos comprometidos com Deus, Jesus e todos nós. Essa rede de relacionamento é o alvo para o qual todos os nossos esforços e atividades como cristão devem ser dirigidos. Então o relacionamento sempre é bem-vindo e é fundamental para nosso crescimento e para a expansão do reino de Deus. Eu me lembro que quando nós começamos essa coisa de reunir em casas, então as pessoas que iam e convertiam, ela trazia os parentes. Vamos numa reunião ali, tá? Uma reunião na casa ali. Como é essa reunião? Não, nós somos cristãos, tem uma reunião. Então eles iam à vontade, de chinelo, de bermuda, sentava, não tinha nada aquele negócio do traje todo fardado. E ali eles ouviam a palavra. Eu falei, tem direito de fazer perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? E aí eles faziam perguntas. E como eles faziam uma pergunta dentro daquilo que eles ouviram sobre o Evangelho, e a gente começava a pregar ali o Evangelho para eles. E muitas da igreja lá em Feira de Santana é formada assim, de pessoas ligadas a uma a outra, famílias que foram sendo alcançadas, né, por um, e os outros começaram aí e ouviram o Evangelho ali e converteram o coração e caminham nesse rumo que nós temos procurado seguir, né? Então a aliança é uma necessidade. Enquanto não se tem da aliança, o que se vive é o desvio de conduta e de caráter. Quando eu falo desvio de conduta ali, não estou dizendo que a pessoa deixou de fazer o que era, mas ficar fazendo coisas que fala que é para Deus e que na verdade Deus não mandou fazer, entendeu? Tentar agradar a Deus com aquilo que você tem, que não é aquilo que Deus te deu. Porque o espírito religioso, ele está presente na humanidade. Satanás é tão astuto, ele não acabou. Ele falou, não, eu vou mudar o sentido, mas acabar com essa coisa de gente reunir, de falar em Deus e tal, e cada um tem a sua religião, atravessou os séculos e a religião não acabou. Não acabou e não vai acabar, porque é plano dele usar a religião para confundir e para subjugar o ser humano e ser adorado, porque esse foi o primeiro plano dele. Foi por isso que ele ficou revoltado, porque quando estava na criação ele estava presente, e quando estava presente ele viu que Deus designou o Filho para ser o dono de tudo. Todas as coisas vai convergir para ele. Aí ele ficou bravo e se rebelou, e aí ele caiu e veio para cá para atrapalhar a nossa vida. Então, estabelecida a importância central dos relacionamentos para o sentido da vida, temos agora de descobrir as estratégias de Deus para que os relacionamentos se tornem realidade. Então, 3 perguntas precisam ser feitas. Primeira, como podemos garantir que esses relacionamentos não serão destruídos? Como é que eu posso garantir que eu vou ter um relacionamento aqui com Danilo e depois esse negócio não vai dar problema lá na frente? Como é? Estamos falando de relacionamentos. Segundo, quais são as bases necessárias para iniciar um relacionamento? Essa é outra pergunta que nós devemos fazer. Terceiro, o que fazer para que ambas as partes permaneçam igualmente comprometidas no relacionamento? Então são 3 perguntas que nós precisamos fazer. Como isso pode acontecer? A resposta está aqui. Só através de aliança. Só através de aliança. Desde que entrou o pecado, falei nesse instante, desde que entrou o pecado, a aliança se tornou necessária. Tanto é que o próprio Deus, sendo Deus, ele sempre caminhou com os homens através de aliança, né? Porque na aliança você pode tocar na vida, você pode corrigir, você precisa aprender a ter
paciência, né? E pode ter expectativa de que essa pessoa vai mudar com aquilo que você está passando, está vivendo. Então a aliança é o principal ponto. É por isso que quando as pessoas perguntam assim, mas lá no Éden, quando houve o casamento de Eva e Adão, não teve nada dessa cerimônia, nem teve esse negócio de Adão falar se queria ou não. Eles não tinham pecado, então não precisava de aliança ali, normal. Mas hoje é necessário, né? Quem faz casamento sabe como é necessário ouvir ambos sobre aquilo que estão declarando ali. Então, uma vida de honra à aliança. Nossa sociedade alienada não sabe sobre isso, mas Israel sabia exatamente como isso. Esse texto aí, ele relata o episódio de um homem que estava passando, aquele episódio terrível que a gente vê no livro de Juízes, né? Ele estava a caminho da sua terra com a concubina e na viagem ele foi, a noite alcançou ele. E ele adiantou o passo para chegar nesse lugar, para passar a noite em uma praça. E aí um senhor passando do dia do trabalho, viu aquele homem acampado ali com a concubina. Falou, não, vocês não vão dormir aqui na praça. Eu quero levar vocês, porque era ensinado em Israel, foi ensinado pela lei de Deus que nós devíamos, e foi dito aqui numa das aulas, que devíamos acolher o estrangeiro. Ele falou, não, vocês vão para minha casa. E quando a pessoa chegava naquela casa, ele era protegido, ainda que aquele povo estava corrompido, que a gente sabe o resultado daquilo. Ele falou, não, vou levar para minha casa proteger vocês. E aí o que aconteceu foi que o povo, pela corrupção que estava, atacou a casa daquele homem para abusar da companheira do hóspede, né? E é uma das histórias mais macabras que eu já ouvi na Bíblia, sobre a nação de Israel. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele era um filho de Israel, ele era inclusive um levita. Dormir na praça, quando eu tenho uma casa, não, vamos lá para casa. Então, sobre a hospitalidade que foi ensinado aqui, gente, isso é extremamente importante. Sobre o estrangeiro estar desprotegido, isso é extremamente importante. A gente não pode fazer vista grossa para isso. Fazer vista grossa. Recentemente a gente recebeu um casal de missionários que eles são, a esposa é de lá do sul, lá de Paraná, e ele era aqui de Paraíba. Então eles veio de lá depois de vários anos para visitar a família. E aí eles conheciam Diogo e Leite, que foram missionários lá em Moçambique. Aí ele falou, preciso de passar uma noite aí, porque estou passando para ir para Paraíba e vou chegar aí à noite. Tem como me arrumar uma... Aí Diogo estava com uma casa pequena e falou, será que o senhor pode acolher aqui um casal? Tranquilo, sem problema. Eles passaram a noite, tiveram alimento. No outro dia de manhã cedo pegaram o carro e seguiram viagem para chegar na Paraíba. Então é extremamente importante, irmãos, que a gente aprenda isso, né? Mesmo nos dias de hoje, os dias difíceis. Deus vai nos dar discernimento, vai nos dar graça, sabedoria para não levar qualquer tipo, né? Porque o mundo se tornou muito perigoso. Mas tem essa cultura alienada. A nossa sociedade está tão longe da cultura bíblica que, de modo geral, as pessoas não conhecem esse conceito tão abrangente de uma aliança, que é proteger aquele que, o estrangeiro ou o passageiro que está ali de passagem para... Já me apontaram ali os minutos, estou correndo já. Efésios 2:12 descreve esse tipo de pessoa e de sociedade como sendo o quê? Olha o que é que Paulo está falando. Olha o que Paulo está falando, né? Vamos ver aqui. Estranho as alianças, né? Paulo vai usando isso para falar pessoas que estão no mundo e que não conhecem o Evangelho. Porque quando você chega no Evangelho, você começa a fazer parte agora de
de um povo diferente, de uma nova aliança. Estranho as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É assim que é o homem que não conhece o Evangelho. Mas nós, muitas vezes, nos comportamos como esse ser aí, sem ter entendimento do que é que Deus nos chamou para ser e fazer. Então, é uma cultura alienada, né? A quebra da aliança, em Romanos 1,31, Paulo enumera diversos aspectos de um caráter perverso, de uma sociedade perversa. Ele menciona de modo especial o pecado da quebra da aliança. Gente, se você de alguma maneira já passou por isso, eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. A terra muitas vezes é cheia de maldição e a gente nunca sabe de onde vem isso. O provérbio diz assim, que o ímpio, ele tropeça e não sabe em quê. Mas nós não, nós precisamos saber onde é que nós estamos errando, para quando tiver esse tipo de erro, algum tipo de erro, nós podemos fazer o caminho de volta, como o Nelian citou ontem, de arrependimento, para voltar para o lugar ideal. Quebra de aliança é uma das maldições horríveis que tem na terra. E eu não estou falando só de aliança de casamento, por exemplo, hoje. As pessoas brincam com isso. É uma irresponsabilidade fora do comum. O Brasil está lastrado de miséria, o crime aumentando, porque o traficante captura esses meninos de 14, 15 anos para ser soldado do crime, da droga. E eles, como veio dinheiro, coisas que não viram com facilidade, terminam entrando. Resultado de quê? De famílias despedaçadas, de pais irresponsáveis que geraram um filho, colocaram no mundo e deixaram sobre as custas da mãe, que não tem condição de criar sozinha. Então isso é uma tragédia sem fim. E a gente vai empurrando isso com a barriga como se fosse algo comum. Não é algo comum, isso é uma maldição estampada sobre essa nação. Quebra de aliança ou traição de confiança é o maior de todos os pecados. É isso que torna a traição de Judas um crime hediondo. Judas conviveu ali, andou com ele, viu sinais, viu multiplicação de pães, viu cego enxergar, viu coxo andar e traiu. Isso é muito sério, irmão. Ele era alguém da confiança, porque ele tomava conta da bolsa de dinheiro. Você dá sua carteira de dinheiro para qualquer um? Não. Ele era de confiança. E por isso o crime dele foi um crime hediondo. Como funciona como a aliança funciona? Então nós já vimos o propósito, né? Uma aliança de garantir a preservação do relacionamento. Começa um relacionamento com Danilo. A única maneira de manter isso, porque eu vou errar em alguns momentos e o Danilo também vai, é ter uma aliança. E a aliança não se quebra, se resolve a questão. Então, tendo, na verdade, uma aliança, nada mais do que um conjunto de palavras que eu vou proferir para ele e ele para mim, para que a gente mantenha isso. Quando eu escorregar, ele falou, não, você falou isso, isso e isso, e agora? Eu falei, eu estou errado, vou voltar atrás, vou fazer. E aí peço perdão e vou seguir. É assim que a aliança conjugal torna explícito em forma de palavra o significado do relacionamento dos dois. O poder da ceia na vida do cristão depende do nível de revelação que ele possui, da sua identificação com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então essas duas alianças nós conhecemos bem, casamento e na mesa do Senhor. E a gente precisa ter muito cuidado no caminhar com isso. Muitas vezes a gente se preserva em favor do outro. Tem cuidado de nós para não atingir o outro, né? Para manter o vínculo com o outro, que é muito importante. Estou correndo, viu, irmão? Porque quem é o César? Se César me der aí falta quanto, César? Está chegando. Eu faço uma troca, eu só fico com 20 minutos para pergunta, você me dá mais 10 aí. Pode ser?
velho, mas não sou bobo. Então, as palavras da aliança, né? Lembrai-vos perpetuamente do seu pacto. Aliança. Da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Então, você está citando aí aquilo que Deus falou. O que Deus fala, irmãos, tornou-se aliança. E no conceito judaico, mesmo quando você, por exemplo, eu tenho um celular e quero vender esse celular para Júnior, isso é pacto de aliança, porque se eu enganar Júnior nisso que eu estou fazendo com ele, eu estaria quebrando um vínculo de irmandade que eu tenho com ele. E muitas vezes a gente vê isso, pessoas que querem tirar proveito, pegam um carro velho, uma coisa, põe um preço lá em cima e dá um elogio que ele não tem, e depois a pessoa compra aquilo e tem prejuízo. Isso é horrível, isso às vezes acontece, não só com a humanidade, mas muitas vezes com o povo de Deus na terra, né? Então no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a palavra se tornou carne e andou entre nós, e isso a gente precisa considerar profundamente. A aliança se refere à palavra que Deus falou, e por isso que nós nos referimos à Bíblia como um testamento ou uma aliança. O Velho Testamento, o Novo Testamento, ou seja, o Testamento Antigo que Deus fez com Israel, mas o Novo Testamento que começou a partir de Jesus Cristo. É uma aliança. E todo homem, porque todo homem vai se dobrar o joelho e toda a língua vai ter que confessar que Ele é Senhor. Ah, mas eu não sabia disso, eu não vi, eu ouvi, mas não prestei atenção. Não. É com você. Você vai precisar responder isso diante do Senhor. A aliança é permanente e firme e, portanto, ajuda a manter uma estabilidade e solidez no relacionamento delas. Há vários aspectos gerais de uma aliança. Os mais importantes são, primeiro, relacionamento pessoal, que a aliança é feita para confirmar. Então eu tenho um relacionamento pessoal, porque na igreja nós somos interligados. Essa divisão que Satanás propôs na igreja que existe hoje, ele fez para trazer esse dano que nós conhecemos aqui, que nós estamos discutindo aqui. Porque aí cada um se acha dono do seu tempo, sua cabeça, faz o que quer, vai para onde quer, sai para qualquer lugar. Por quê? Porque não, é como se fosse um cão sem dono, um vira-lata que anda por aí procurando um lugar para... Não, eu tenho um vínculo com um povo que se reúne lá em Feira de Santana, e por mais que eu desejasse por alguns momentos sair de lá, não foi possível, porque eu tenho uma aliança, e eu seria louco se escandalizasse esse plano, esse propósito que Deus tem. Então às vezes eu tenho que sofrer danos, porque, claro, não quer dizer que eu estou totalmente certo, mas no meu conceito tem coisas que eu não conseguiria admitir. Então se eu tenho liberdade, eu não quero mais isso aqui, eu não vou ficar, vou para outro canto, vou procurar outra. Mas pela aliança a gente está ali. Mesmo no casamento, às vezes a gente dá a bola fora, exalta, grita. Às vezes a mulher também dá a bola fora. Se não fosse pela aliança, cada um vai para um canto. Que é isso que a humanidade está fazendo, isso com muita facilidade, porque não conhece esse princípio da aliança. Esse é o primeiro. O segundo, a aliança propriamente dita, ou as palavras do juramento que selam. Então toda aliança existe um falar. Geralmente quando eu estou dirigindo um casamento, tem quando o padre, eu casei na igreja católica, quando o padre me casou, ele ficava falando as coisas e eu repetindo. Mas depois eu aprendi que a pessoa que está fazendo aliança, ela tem que falar. Prepare as palavras que você vai dizer à pessoa que você vai estar aliançado. Então fale. Não espera que eu vou te dizer palavra, não. É você que vai falar. Um fala e o outro fala, e aí agora eles estão comprometidos pela palavra que eles falaram. Então a palavra que eles falam é extremamente importante, que é isso que vai confirmar a aliança. Os sinais e vários elementos que servem de símbolo
símbolo visível para fazer-se lembrar da aliança. Então, às vezes a gente usa a aliança, né? É um sinal. No caso da ceia, o pão e o vinho está lá diante de nós, ou o pão e o suco está lá diante de nós, para lembrar que nós temos um pacto um com os outros e que por isso nós precisamos continuar andando junto. Eu sempre rogo aos irmãos no lugar onde eu estou, que pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, não me deixa eu ficar falando coisa achando que eu sou alguma coisa e vocês vendo o erro não me corrijam. Não façam isso pelo amor do Senhor Jesus, porque isso é garantia de que, porque irmãos, como nós somos enganados, a gente acha que é uma coisa que às vezes não é, e o outro está ali de junto vendo o tempo todo que não é, e aí precisa falar. O quarto, as bênçãos e recompensas que virão como resultado de guardar a aliança. Isso é muito, muito provável, irmão. Quantas pessoas já casaram sem ter nada, nenhuma casa para morar? Pelo pacto que fizeram de caminhar junto, as bênçãos começam a chegar, né? Eu casei e não tinha casa, não tinha nada, nem geladeira, até o fogão me emprestaram. Mas hoje está tudo lá em casa. Porque há uma bênção da parte de Deus quando há um pacto real e verdadeiro, quando a pessoa quer caminhar naquilo. Então, sempre que um jovem está meio com dificuldade, eu falei, não, vamos seguir firme, o caminho é o casamento. Agora vamos ver como as coisas vão surgir, porque existe uma bênção dentro dessa aliança. Mas tem também as maldições e punições que virão quando se quebra essa aliança. Então isso é muito sério, tanto para abençoar. Israel sabe muito bem o que é isso, experimentou isso muito bem, e nós precisamos entender. O altar expõe o dom, mas a mesa, aqui eu estou passando agora para o lado do caráter, mas a mesa revela o caráter. Você pode ir num lugar e ouvir um pregador, tá ali, tem milhares de pessoas ouvindo ele expor a palavra, ele tem boa oratória, ele tem uma sabedoria enorme, mas você não conhece o caráter daquele cidadão. Mas quando você senta na mesa com alguém, aí você sabe com quem você está lidando. Por isso que a mesa é extremamente importante. O grupo pequeno, a igreja na casa, ela tem esse valor enorme de perceber com quem você está lidando. E quando eu estou falando de caráter, eu não acho que ninguém tenha um bom caráter. Nenhum homem tem bom caráter. Porque o caráter que está sendo implantado é o caráter de Cristo em nós. Esse é o caráter verdadeiro. Mas se há ajustes a ser feito, é o lugar ideal para fazer ajuste, o caráter. Então, um aspecto central para o entendimento de aliança é o desenvolvimento do caráter do indivíduo, que às vezes chega do mundo com toda aquela bagagem, e nós precisamos ensinar a ele qual o caminho que ele deve seguir. Se é possível ter aliança entre nós, só é possível ter aliança entre nós até onde vai o nosso caráter, né? Se você não está disposto a mudar, não estou dizendo que você tem que vir perfeito, não é que tem que vir perfeito, mas se você está disposto a mudar, e a igreja é esse lugar, foi feito para trazer mudança, você precisa estar ciente disso. O caráter une nossa consciência interior e o nosso comportamento exterior. É diferente de você falar uma coisa e viver outra. Pensar que o perdão gratuito de Deus dispensa o desenvolvimento do caráter e da integridade em nossas vidas demonstra um entendimento errado da graça. Vocês já ouviram isso? Não, irmão, estou no tempo da graça. Esse negócio aí, você está procurando muito. Isso é lei. O negócio é graça. Eu sou livre. E aí vai bagunçando por aí em nome de Jesus. Bagunçando em nome de Jesus. É possível. Então a definição de caráter no dicionário Webster traz a seguinte definição de caráter: o selo da individualidade impresso pela natureza, educação e hábito, vigor moral e firmeza adquiridos por meio de autodisciplina. Esse assunto da disciplina é com a LN, eu não vou entrar muito, mas existem outras definições, né? Eu já ensinei aqui outras definições de caráter, mas
Eu achei essa interessante, né? Porque o caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Quando ninguém está vendo o que é que você está fazendo, você acaba demonstrando quem de fato você é. Integridade, né? Eu acho que está também na tua aula. Integridade. Integridade é uma qualidade relacionada ao caráter, né? Integridade vem de uma palavra que significa inteiro, completo. Então você não encobre, você não esconde, você é o que é. As pessoas sabem que você é. Você pode admitir que não está correto ser assim, mas você demonstra o que é. É um número inteiro, né? Aquele que não divide em frações. Esse menino está destinado, é a palavra sobre Jesus, né, na versão King James, que ele vai, o surgimento de muitos em Israel, causar a queda e o surgimento de muitos em Israel. Então, a vida de Jesus veio para trazer um divisor de águas entre os homens. Quem é e quem não é. Se um jovem for treinado em seu caráter e integridade, será capaz de enfrentar a rejeição dos outros. A gente vê muito isso hoje, né? Nas escolas, alguns meninos não querem ir porque estão sofrendo bullying. Ou então ele reage pegando uma arma e atirando na professora ou nos alunos. Muitas vezes é isso que eu estou falando, é a base da família que está faltado. Quando falta, ele perde a noção, ele não sabe viver em um ambiente de rejeição. Integridade é manter-se fiel à sua consciência sem ser levado pela opinião popular. Então, existe hoje um espírito de manada, que um faz, todo mundo vai fazendo. Mas o íntegro, ele sabe até onde pode ir. Se aquilo não serve, o caminho dele é outro. E ele vai ficar isolado e o nego vai falar muita coisa sobre ele, mas ele não vai desistir de seguir o caminho. Muita gente tem caído da fé na universidade porque não aprendeu esse princípio da integridade. Então você vai para uma universidade e lá é cheio de filosofias marxistas, etc, e aí começa a bater. Como a pessoa não foi firmada na palavra, termina se desviando do caminho. A disciplina, eu não vou falar muito, vou deixar para a Eliane, vocês leiam aí. Mas tem um grande exemplo de Daniel. Se alguém quer saber o que é um homem ser disciplinado, é olhar a vida de Daniel quando ele chegou em Babilônia. Tem um exemplo e tanto. Esse material vai ficar disponível depois, aí vocês, domínio próprio, liderança. Agora eu vou ter que correr mesmo. Toda autoridade todo o universo está sujeito à autoridade do nome de Jesus. Então a primeira prioridade da autoridade no reino de Deus é fazer com que o espírito de uma pessoa seja vivificado. Então os líderes, os pastores precisam entender que ele não é o chefão. Ele é alguém separado por Deus para fazer o povo de Deus crescer. E fazer o povo de Deus é vivificar o espírito que está morto dentro dele. A segunda coisa é que a pessoa seja cheia do Espírito Santo. Nós temos falado muito isso aqui, né? O líder deve também incentivar que os irmãos sejam cheios do Espírito. E depois dessas duas grandes prioridades, o alvo principal é obter o domínio sobre a sua própria alma. Um homem que aprendeu a dominar a si mesmo, ele vai dominar uma cidade. Se dominar a si mesmo, domina uma cidade. Agora, se não dominar a si mesmo, já era. Então o limite do governo exterior é determinado pelo nível de domínio próprio que essa pessoa tem. Acho que já estourei de novo, né? Já? Esse é o tolo, que é diferente do íntegro, né? A história de Nabal nos fala muito bem sobre esse tolo. É insensato, e a palavra Nabal significa em hebraico
Esse nome é mencionado na Bíblia como o nome de um homem rico e insensato da cidade de Imon. Disciplina com LN. Respeito é tratar todos com a dignidade, o respeito pelos outros nasce do temor de Deus. Todos os seres humanos foram criados por Deus. Ali em Lamentações 5:12 diz assim: os líderes foram pendurados pelas mãos e aos idosos não se mostra nenhum respeito. E essa foi uma das razões que Deus interviu duramente sobre a nação de Israel. O desrespeito dos jovens aos idosos, bem como o desrespeito entre adultos, indica uma quebra de aliança. Conclusão, agora eu acabo. Então está aí a aliança, a antiga mentalidade judaica, né? Mentalidade bíblica. Toda a ação de um homem era reflexo daquilo que eu citei sobre você negociar com o teu irmão, qualquer objeto. E ali você está colocando a sua integridade, o seu caráter. Se você engana ou mente, está claro que você é um impostor. Muitas atividades que a gente não considera, ela é uma aliança, é parte de uma aliança, né? E caráter piedoso é demonstrado por meio de integridade, autodisciplina, paciência, diligência, excelência, domínio próprio, autogoverno, respeito e dignidade. Tratar as pessoas com educação e agir com cortesia são expressões de alta imagem divina em nós. Então, quando a Bíblia está falando sobre os dons, os frutos do Espírito, está falando assim: é a natureza de Deus dentro de você, porque o homem é incapaz de fazer isso pela sua força. Ele só vai fazer isso se ele for totalmente dirigido pelo Espírito Santo. Essa é a nossa necessidade. Acabei depois de muita luta.